Olá, boa noite. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a possibilidade de uma escalada a partir do incidente na Venezuela, né, de uma escalada política e militar que possa levar a um conflito maior generalizado e que de repente pudesse desencadear uma terceira guerra mundial. Parece algo exagerado, mas alguns dias atrás, né, em uma conversa, estávamos falando sobre essa possibilidade, né, de uma terceira guerra mundial a poder ser desencadeada a partir do conflito da Venezuela, né, por conta da proximidade da Venezuela com a Rússia, né? E existem alguns pactos, alguns tratados de cooperação militar entre Rússia e Venezuela, né? E a minha argumentação em relação a isso, né, seria por conta de que seria pouco provável, né, por conta da moderação que os estados hoje, né, vai levar em conta para que não se chegue a esse desfecho, né? Mas aí, né, o amigo, essa pessoa com quem eu discutia, citou a Primeira Guerra Mundial, né, o intricado de acordo de cooperação militar, de defesa mútua, que era tão intricado que descandeou a Primeira Guerra Mundial, né? Descandeou a Primeira Guerra Mundial. Tinha uma telha tão intricada que um país arrastava o outro para a guerra, né? E, de certa maneira, isso também aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? E aí a minha argumentação foi que, na Primeira Guerra Mundial e também na Segunda, não existia bomba atômica, né? Que, paradoxalmente, a bomba atômica ela veio para destruir, né? Para colocar em risco a existência da própria humanidade, mas também foi um fator que vem evitando a Terceira Guerra Mundial há muito tempo, né? Desde a época da Guerra Fria. A possibilidade de um estrago muito grande e acaba fazendo com que os países evitem o máximo a chegar à guerra de fato, né? Mas não só hoje eu penso que não só a bomba atômica, né? Mesmo se não houvesse a essência de bomba atômica, o precedente da Primeira Guerra e da Segunda Guerra, só isso já basta para frear uma terceira guerra, né? Isso a gente, antes de chegar na questão atual, a gente precisa falar um pouco, né, sobre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, como aconteceu, né, e como esses precedentes dessas guerras, ela serve como um trauma entre as nações para que se evite de todas as formas uma nova guerra, né? Porque durante a Primeira Guerra Mundial, no período da Primeira Guerra Mundial, né, que o que desencadeia é o assassinato do arquiduque do Império Austro-Húngaro, né, o arquiduque Ferdinando, o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Ele é assassinado, e acaba, né, arrastando ali, né, a Áustria entra em guerra e acaba arrastando vários países. E, na verdade, não foi só isso, né? Já existia escaramuço ali entre a Alemanha, entre Itália, entre Rússia, entre vários outros países, o que acabou desencadeando a guerra por toda a Europa, né? Mas, até então, os países que sempre viveram em guerra, né? Não só a Europa, mas o mundo inteiro, acredita-se que, desde o começo da nossa civilização, mais ou menos 6.000 anos, já houve mais de 5.000 guerras, né? Então, os países eles sempre estiveram em guerra.
Porém, era aquela guerra mais no corpo a corpo, né? Aquele onde tiver aquele monte de gente, um em cima do outro, um mano a mano, um mata um com a espada, mata com flecha. Em outras localidades onde a tecnologia ainda não é muito avançada, mata com tacape, mata com bambu, mas sempre morte no varejo. Depois a coisa vai evoluindo, né? Passa a usar canhões, passa a usar mosquete, mas ainda está matando no varejo, né? Até as guerras napoleônicas, você tem ali, né, já passa a usar arma de fogo, mas você usa, né, usa mosquete, né? Tal, vai matando de um. Então, você ainda mata no varejo. Mas, a partir da Primeira Guerra Mundial, a coisa passou a mudar, né? Se antes você fazia 30 anos de guerra, guerra de 10, 15 anos, 100 anos de guerra, né? Você tem as guerras religiosas, né? Depois da Reforma Protestante, né? 100 anos de guerras religiosas. Você tem a Cruzada aí, 150, 130 anos de guerras. E você vem matando de um em um, né? No varejo. Mas a partir da Primeira Guerra Mundial, né? Ali de 1914 a 1918, você começa a matar em atacado, né? Você começa a matar de forma industrializada, né? Uma guerra mecanizada, entra em cena metralhadoras, entra aviões, entra bombas de grande destruição, né? Entra armas químicas, né? Começa aí a atuar gás mostarda, né? Começa a entrar aí outros tipos de gases tóxicos, né? Que não me lembro exatamente agora o nome. E tanto a capacidade de matar pessoas, né? Com seus carros de guerra, com suas metralhadoras, quanto a capacidade de destruir as cidades, a estrutura civil das cidades, ela toma uma proporção nunca vista, né? Então, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a Europa está destruída, né? Então, tem milhões de mortos, num período muito curto, de 4 anos, milhões de mortos entre militares e civis, e toda a estrutura das cidades ela também está destruída, né? Então, o que acontece? Os estados eles chegam à conclusão de que isso não pode acontecer de novo, né? Chega à conclusão de que isso não pode acontecer de novo, e isso acaba se tornando um trauma, né? A Primeira Guerra Mundial ela acaba se tornando um trauma entre as nações. E o que demonstra isso claramente, né? Quando termina a Primeira Guerra Mundial, você tinha ali a Tríplice Entente, né? Tinha a França, Rússia e Rússia e Áustria, que estavam aliadas. França, Rússia, e Áustria. Me falhou a memória agora, acho que era Tríplice Entente. E tinha os países do eixo, né, que era a Alemanha, Itália. Me falhou um pouco agora a memória. Mas, no final das contas, a Alemanha saiu como uma grande derrotada e saiu como... lembrei agora, né? Tríplice Entente. França, Rússia e Inglaterra. Né? França, Rússia e Inglaterra, né? Os países da Tríplice Entente, e os 3 países do eixo, né? A Áustria, Alemanha e Itália, né? Que foram os derrotados, e a Alemanha ficou como uma grande responsabilizada, causadora da guerra, e foi obrigada a pagar uma indenização
muito, muito onerosa, né, a título de indenização aos outros países, né, a título de compensação, e ficou proibida de desenvolver o exército, né? Então, finalizada a guerra, a Alemanha punida, e os países chegou à conclusão de que uma guerra dessa magnitude não poderia acontecer mais, né? Não poderia acontecer mais. E a Alemanha ficou ali, né, proibida de desenvolver o exército e sobre a fiscalização, sobre a supervisão dos outros países para que não aprontasse mais. Tá, tudo bem. E os anos foram se passando, né, até que, de forma disfarçada, né, de forma sutil, a Alemanha passou a desenvolver novamente seu exército, né, as potências europeias, as principais ali, França e Inglaterra, foram relaxando, né, foram se despreocupando com a Alemanha. Nisso, a Alemanha, sob o pretexto de estar desenvolvendo a indústria comercial, né, a indústria de bens de consumo, desenvolvendo produtos militares e desenvolvendo também seu exército. Né, quando os países, né, as grandes potências ali, as principais potências, França e Inglaterra, percebe que a Alemanha estava fortalecendo novamente seu exército. A Alemanha já tinha um exército relevante. Uma ação a partir daí já poria em risco a possibilidade de haver um novo confronto, né, um novo conflito de grande proporção. Então, Inglaterra e França se abstêm de mover, né, uma ação militar contra a Alemanha, já que a Alemanha, depois da Primeira Guerra, ficou proibida de desenvolver o exército. Então, uma ação desse tipo, né, já pediria uma intervenção militar para que a indústria militar da Alemanha fosse destruída, né, o exército desmobilizado e a Alemanha voltasse ao status, né, do final da Primeira Guerra. Mas se a França e a Inglaterra não estavam fiscalizando e a Alemanha já tinha um exército relevante, poderia chegar ao nível de combate onde a guerra poderia tomar grandes proporções, e aí a gente tinha o trauma da Primeira Guerra, né? Então, França e Inglaterra hesitou e não interveio, né? E a Alemanha continuou crescendo e desenvolvendo, né, seu exército, até que a Alemanha invadiu a Renânia, né? Uma região que, apesar de estar na área de influência da Alemanha, mas que estava sendo ocupada pela França e pela Inglaterra, justamente como uma das punições da Primeira Guerra Mundial, né? A Alemanha ocupa a Renânia, a França e a Inglaterra, para evitar um conflito novamente, né, não tomou ação, né? E a Alemanha segue com as provocações, né? Isso em 1936, né? Até que 1939 a Alemanha anexa a Áustria, né? Reivindicando a união de povos com a mesma cultura, né? Anexa a Áustria, né? Depois invade a região da Tchecoslováquia, na região dos Sudetos, né? Alegando problemas de fronteiras e reivindicando que os alemães étnicos da região da Tchecoslováquia nos Sudetos estavam sendo maltratados, né? Então, com a desculpa de que iria proteger os alemães étnicos lá na Tchecoslováquia da região do Sudeto, invade lá a região do Sudeto na Tchecoslováquia. Novamente, França e Inglaterra, para evitar um conflito de grandes proporções, né, não tomou ação, né? E somente quando a Alemanha invade a Polônia, né, onde está bem claro que as ações da Alemanha visavam uma proporção maior, uma ação de proporção maior,
e tinha interesses, né, imperialistas, é que Inglaterra e França resolvem tomar uma ação, né? Além do que a Inglaterra tinha um tratado de proteção, né? Tinha um tratado de proteção mútua com a Polônia. É então que a Inglaterra declara guerra à Alemanha, né? Mas até então a Inglaterra e a França hesitaram muito em declarar guerra à Alemanha e barrar a Alemanha justamente por conta do trauma da Primeira Guerra Mundial, onde houve uma carnificina, né, a morte em escala industrial, e muitas pessoas morreram, né? E se na Primeira Guerra Mundial já houve milhões de mortos, né, foi uma guerra muito traumática, a segunda foi mais trágica ainda, né? Onde a máquina militar ela foi aperfeiçoada, né? Você tem aí os submarinos, os navios, os tanques, as metralhadoras, né? Os helicópteros, né? E ao final da guerra você tinha, né, 50 milhões de mortos. Você tinha 50 milhões de mortos, né? E no final, para brindar toda essa carnificina, você tem o despejo de uma bomba atômica, né? Então, assim, esse precedente dessas duas guerras contribuiu muito para que não houvesse uma terceira guerra mundial, né? Quando você termina a Segunda Guerra Mundial com a Alemanha derrotada, que você tem o mundo dividido, né, em duas zonas de influência, né? Você tem dois grandes vencedores na Segunda Guerra, né, os Estados Unidos e a União Soviética, dividindo o mundo em duas áreas de influência, né, uma capitalista e outra comunista. E esses dois países estiveram várias vezes frente a frente para começar um conflito que poderia ter proporções global, né, por conta de um estar intervindo na área de influência do outro, né, quando chegaram frente a frente na iminência de um conflito, hesitaram tanto por conta do que poderia, né, surgir a partir dali, né, já que se em 1914, quando começou a Primeira Guerra, né, você tinha um potencial de destruição a partir da tecnologia militar muito grande, né? Então imagina quando você esteve mais próximo de uma terceira guerra mundial, que foi em 1962, na crise dos mísseis em Cuba, né? O que é que poderia acontecer, né? O material bélico que tinha a União Soviética e os Estados Unidos, né? Então sempre o precedente de cada guerra vai barrar a próxima guerra, né? Então imagina nos dias de hoje, né? Se a bomba de Hiroshima, né, que foi jogada em Hiroshima e Nagasaki, tinha 50 quilotons, né? Uma bomba nuclear hoje, ela tem 1.000 quilotons, né? Então imagine a capacidade de destruição, né? Fora os aparatos convencionais de guerra, né? Então, nos dias de hoje, é muito pouco provável que se inicie um conflito militar de grande escala entre duas grandes potências militares, né? Duas grandes potências ao nível de um enfrentamento entre Rússia e Estados Unidos, China e Estados Unidos, China e Rússia, Inglaterra e Rússia, Inglaterra e China, né? França e Rússia, né? É muito pouco provável onde haja enfrentamento entre duas grandes potências militares, principalmente duas potências que haja potencial atômico, né, que possua armas de destruição em massa, porque a possibilidade de uma guerra sangrenta, né, de uma guerra de desgaste, de proporção de destruição global é muito grande, né? Então, apesar dos tratados de cooperação militar entre a Rússia e Venezuela,
apesar das conexões entre Venezuela e Irã no fornecimento de petróleo, né, quando a Venezuela estava ali sem conseguir fazer refino do seu material bruto, né, apesar das suspeitas de o Irã ter fábricas de drones Shahed 136 em solo venezuelano, né, apesar dos acordos de cooperação militar entre Rússia e Irã, né, apesar das bravatas, das retóricas do presidente russo de apoio incondicional à Venezuela, ao Irã nesses momentos de crise, mas tudo isso não passa de retórica, né? Porque assim como nenhum país, nenhuma grande potência militar, seja ela europeia ou dos Estados Unidos ou nenhum integrante da OTAN, nesses indo para o quarto ano de guerra na Ucrânia, nenhum deles interveio diretamente na guerra da Ucrânia em favor da Ucrânia contra a Rússia, a chance de a Rússia intervir em favor da Venezuela, né, para restabelecer o governo venezuelano, para restituir Maduro ao cargo de presidente, é uma possibilidade praticamente nula, né? A Rússia não vai comprar uma guerra com os Estados Unidos por conta de Venezuela nem nenhum outro país, né? Para que a Rússia assumisse um risco, um compromisso dessa magnitude, só se os Estados Unidos atacassem diretamente o seu país. Fora uma situação dessa, a possibilidade de isso acontecer é basicamente zero, né? Então, assim, eu teria a liberdade de dizer que a possibilidade do conflito na Venezuela ou em qualquer outro país periférico a desencadear hoje uma terceira guerra mundial, eu falaria que seria zero, né? Eu diria que seria zero, né? E diria também que um conflito direto entre duas grandes potências, né, só se houvesse um ataque direto, uma nação contra a outra, né? O que podemos ver é uma grande potência invadindo países de menor relevância política e militar, que não tem condições de se defender, né? Aí você vai ver, né, a Rússia invadindo a Geórgia, a Rússia invadindo a Ucrânia, a Rússia com ações na Síria, os Estados Unidos atacando a Síria, atacando o Iêmen, o Iraque, o Afeganistão, atacando a Venezuela, né? Países onde é terra de ninguém, né? E aí se faz o que quer e fica por isso mesmo, né? Mas, por exemplo, Israel, apesar de ser um país pequeno, né, no Oriente Médio, politicamente, né, não diríamos que tem tanta relevância, mas um país armado até os dentes, né? É um país completamente militarizado e sabe-se, apesar de o país não assumir publicamente, mas que possui armas nuclear, né? Então é um país que ninguém ousa agredir ou intervir em sua política interna ou externa, né? Mas outros países que diríamos que são assim irrelevantes, né, no cenário militar, esses podem ser invadidos, né? Pode ser invadido a depender do interesse das grandes potências, né? E aí nós temos uma instituição, né, de uma organização internacional que é quem deveria mediar esses conflitos e que deveria avaliar todos os conflitos de interesse internacional e resolver essas questões, que deveria emitir mandatos para que os países, a partir de uma união, de uma coalizão internacional, pudesse fazer ações no sentido de intervir em países que tivessem problemas, né? Ou intervir em países que, como os Estados Unidos, né, invadem os outros, né, sem... Estados Unidos também a Rússia, né, que invade outros países de forma não provocada, né, sem uma justificativa, né?
que emitisse um mandato para agir contra esses países é um país inerte, né? Por exemplo, é uma merda. É uma merda, é um algo inoperante que só serve mesmo de atuação simbólica, né? A ONU não serve para coisa nenhuma. E aí você tem 5 países que são chamados membros permanentes. Quando se toma alguma ação contra esses países, ele mesmo vai lá e vota essa ação contra, né? Se você tomar uma ação que é contra os Estados Unidos, ele vai lá e veta essa ação e não vai acontecer nada. Para a Rússia é a mesma coisa, né? Se você vota uma resolução que é contra a Rússia, para agir contra a Rússia vai lá e veta e fica por isso mesmo. E a ONU é uma grande piada. E é isso.